Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você, para o Leandro, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Tudo certo? Boa tarde. Vera hoje vai falar conosco a respeito do fim da janela para a troca de partidos. Vera, isso atinge o final desse prazo, nesse momento, mais candidatos a vereador, é isso? Exato, Cássia, porque a lei da fidelidade partidária, né, o Instituto da Fidelidade Partidária, que foi incluído na lei dos partidos em 2015, estabelece que você não pode trocar de partido se você foi eleito para um cargo proporcional, ou seja, cargo nos legislativos, a não ser nesse período específico que que atinge ali os 30 dias anteriores ao prazo final para você estar afiliado a uma legenda para disputar a reeleição. Como esse prazo caiu para 6 meses, esses 30 dias anteriores se encerram agora, no dia 5 de abril. Foi aberto no dia 7 de março e fecha a janela no dia 5 de abril. É para candidatos a vereadores, mas é um prazo aí, é um período que está mobilizando muito deputados federais e senadores, porque muitos deles são presidentes de partidos nos seus estados, nos seus municípios, eles estão interessados nas eleições agora nas prefeituras e nas câmaras municipais, porque elas impactam de alguma maneira a sua própria eleição daqui a 2 anos, quando eles renovam seus mandatos ou podem tentar o Senado, o governo dos seus estados. Então, deputados e senadores estão muito envolvidos nisso. O presidente da Câmara, por exemplo, Arthur Lira, tem feito aí nos últimos fins de semana uma grande mobilização em Alagoas para afiliar o maior número possível de vereadores aos partidos que estão na sua aliança, tirando gente da aliança dos calheiros, colocando gente no seu barco para que a disputa pela prefeitura seja aí de alguma maneira impactada e o seu candidato em Maceió e na maioria dos municípios vença a eleição. Eles têm ali uma briga, uma corrida para ver quem domina mais municípios, porque isso tem ali reflexo, como eu já disse, na eleição dos próprios envolvidos daqui a 2 anos, e ele planeja disputar o Senado. É uma eleição para o Senado que tem 2 vagas e ele vai ser candidato a uma e o Renan, o próprio Renan Pai, vai ser candidato a outra. Então é uma eleição que, por exemplo, promete aí grandes emoções. Tem um desmonte do PSDB acontecendo em várias cidades por conta dessa crise do partido, então todo mundo atrás desse espólio do PSDB, em busca de filiar tucanos para reforçar as próprias legendas nas suas eleições a prefeito. Então tem toda essa correria e isso impacta, sim, diretamente a vida na Câmara. Então eu que, por exemplo, fui falar com a Saúde, finalmente vão começar a votar as coisas. Que nada, essa semana é o fim da janela, vai ser tudo meia boca, não vai votar nada, Brasília vai funcionar mais ou menos assim, não vai ter muita coisa não votando porque é o fim da janela. Então só se fala no fim da janela em Brasília, por incrível que pareça. O que acaba afetando a agenda do Congresso, né? Eu lembro até que a gente comentava que o caso do Chiquinho Brazão, por exemplo, ficaria mais para frente justamente por causa disso, né? Exatamente, Leandro. Tanto na CCJ quanto no Conselho de Ética tem uma possibilidade de ficar para a semana que vem essa discussão sobre o deputado Chiquinho Brazão. Mas não é a única, né? A gente tem uma discussão grande aí a ser feita sobre a desoneração das folhas e aqueles outros projetos que estavam incluídos na MP 1202, que depois foi desmembrada. Ela foi desmembrada e ficou por isso mesmo. Não se sabe o destino de nenhum desses projetos, o que vai acontecer com eles. Mesmo fora da agenda do dia a dia ali da Câmara e do Senado, tem discussões que o governo tem de fazer e que dependem ali de negociações e que também ficam meio de stand-by. Essa coisa da renegociação da dívida dos estados, porque prefeitos e governadores de alguma maneira também estão atuando nessa questão da janela. Então tem bastante coisa ali que fica em banho-maria em razão disso.
Aquela regulamentação da reforma tributária, que é um dos assuntos mais importantes do ano no Congresso, ela também está andando num ritmo bem mais lento do que se esperava. Foram criados vários grupos de trabalho, alguns deles encerram aí, tem prazo para encerrar seu funcionamento, e a partir daqui o que era esperado? Que o governo mandasse a proposta dele e que a Câmara também formulasse algumas propostas a partir desses GTs. Mas mesmo isso, o que eu tenho ouvido é que daqui a 10 a 15 dias é que devemos começar a conhecer essas propostas. Então, a gente pensou, nossa, o Congresso já perdeu 3 meses e o quarto já vai ali meio... também querendo ir pelo mesmo ritmo, pelo mesmo caminho. Vera Magalhães, o que está num ritmo que está diferente, é um ritmo bom, é o trabalho da Vera. Essa aí não diminui o ritmo, não. Aliás, mais tarde ela volta aqui à nossa programação. Logo mais, tem mais Viva Voz, tem Vera dentro do Ponto Final. Até mais tarde, Vera. É isso, até mais tarde, Cássia. Um bom jornal para vocês. Tchau, tchau.